E aí, meus queridos? Tudo certinho com vocês? Iniciaremos então a nossa aula sobre fatores e elementos do clima. Vocês estão preparados? Então, bora lá! A questão dos fatores e elementos do clima, elas são muito importantes porque o que acontece é que estes fatores eles modificam o clima dependendo do local onde nós nos encontramos. Na aula passada, vocês viram que clima é aquilo que permanece, é aquela característica que está sempre presente, tipo verão e inverno, verão ser quente, inverno ser frio. Então, essa padronização é o clima. Já o tempo é o dia, é o sol, é a chuva, é o vento. Então, isso é o tempo. Então, os fatores que influenciam diretamente no clima, o primeiro deles é a questão da latitude, ou seja, nós temos o globo terrestre e tem a linha do Equador. Quanto mais se afasta da linha do Equador, mais fria é a temperatura. Então, isso é importante porque vale lembrar uma coisa: a linha do Equador é zero graus de latitude. E quando você vai se afastando dela, seja para o sul ou seja para o norte, o número da latitude ele vai crescendo. Então a latitude é 10, 20, 30, 40. No caso aqui, Florianópolis, latitude 27. Então nós temos aí 27 graus de afastamento da linha do Equador. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura, e vice-versa. Porém, não é o único elemento que influencia. Temos aí a altitude, ou seja, o que é a altitude? Tem aqui o nível do mar, a praia, né? A gente que é manezinha aqui, nascido em Florianópolis, gostamos de uma praia. Então temos aqui o mar. Toda medida do relevo a partir do nível do mar é a altitude. E quanto mais alta a altitude, menor vai ser a temperatura, porque o ar ele fica mais rarefeito, ou seja, existe menos moléculas de ar, menos moléculas de oxigênio. E esses gases, como o oxigênio, ele ajuda na questão de manter a temperatura. Então, quanto menos moléculas de oxigênio, quanto menos moléculas de ar, consequentemente, menor a temperatura. Portanto, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Basta lembrar do Everest, né? O pico do Everest está sempre com neve. Por quê? Porque é muito alto. Outra questão, a maritimidade. Nós que somos aqui de Florianópolis sabemos muito bem o que é maritimidade. O mar ele serve como um regulador térmico. Então, ele não permite a temperatura oscilar demais. Então, se nós estamos na praia, né, de manhã, ou lá no verão, e aí a gente passa o dia na praia, fica a noite também na praia, e tu percebe que a oscilação é pequena. Então vai variar aí 10 graus, 12 graus, se é que varia tudo isso. Em contrapartida, se tu tá lá dentro do continente, tu tá lá em Chapecó, Xaxim, Dionísio Cerqueira, lá longe do mar, essa temperatura vai oscilar muito, porque lá eles não têm influência do mar. Lá eles vão ter a influência do próprio continente, que no caso é a continentalidade. Então, onde existe a maritimidade, a temperatura é mais estável. E onde se tem a continentalidade, a temperatura é mais instável, ela oscila mais, certo? Massas de ar. Massa de ar também, nós que somos aqui de Florianópolis conhecemos muito bem. Inclusive, existe uma massa de ar que ela é muito importante, que ela derruba as temperaturas no sul do Brasil, que é chamado de massa polar atlântica, MPA. E aí essa massa polar, ela é muito fria, inclusive quando ela vem forte, ela dá vento sul e ela vai trazendo um peixe que a gente consome muito aqui em Florianópolis, que é a tainha. Então, quando chega no período de inverno, que dá aqueles dias de vento sul, que a temperatura baixa bastante, o manezinho já sabe. Possivelmente vai ter tainha no mar. Então, o pescador daqui da nossa região, ele gosta muito dessa massa de ar vem do oceano, né? Essa massa de ar polar. Um negócio interessante a ser observado é que toda massa que é do mar, é uma massa oceânica,
né, que a gente chama de massa atlântica, ela é muito úmida, ela é mais úmida. E quando nós temos as massas continentais, elas são mais secas, certo? Então, vamos lá. Próximo. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre as nossas cabeças. Então, vamos supor assim, ó, você está aqui em Florianópolis, você recebe uma coluna de ar sobre a sua cabeça. Então, vamos imaginar que você está aqui, você recebe essa coluna de ar. Mas se o seu amigo estiver lá em Urubici, que é mais alto, a coluna de ar sobre a cabeça dele será menor. É por isso que quando a gente vai para uma região mais alta, quando a gente está subindo de carro, aí um morro, coisa assim, normalmente o nosso ouvido faz. Então aquela sensação de trancar o ouvido, ela é muito comum devido a essa mudança de pressão, certo, meus queridos? Ela influencia também num negócio chamado circulação atmosférica, os ventos. Então, quanto mais quente é a região, menor é a pressão. Quanto mais fria é a região, maior é a pressão. É onde faz com que se tenha vento na Terra, né? Então faz que se tenha vento. Então, isso se dá devido à questão das pressões atmosféricas e da circulação de ar. E aí, como eu coloquei aqui, influenciado diretamente pela energia solar, né? Por exemplo, na região ali equatorial recebe bastante calor, bastante energia solar, então o ar é mais quente e, consequentemente, ele é mais leve, enquanto as regiões mais afastadas ele acaba se tornando mais frio, mais denso. E aí é onde circula esse ar, onde gera vento, certo? Então, posso afirmar que o vento é um ar em movimento, certo, galera? Então, botei aqui para vocês terem essa ideia do que significa. Então, nós temos aqui, ó, vejam aí a setinha do mouse. Nós temos aqui, ó, os ventos que são mais quentes, os ventos são mais quentes, eles acabam descendo, e aí, conforme ele vai descendo, ele vai esfriando, e aí ele fica mais denso, e ele sobe, então geram esses ciclos. Certo? Então, meus queridos, não vou cobrar para vocês o nome desses ciclos, ou também não vou cobrar para vocês o nome dessa forma aqui, ó. Isso deixa o professor lá no ensino médio, ele vai cobrar de vocês todos esses nomes. Agora, é necessário somente você saber que existem esses movimentos, que existem esses ciclos, mas não vou entrar nessa profundidade de detalhamento de dar o nome de cada coisa. Então, quando você estiver lá no primeiro ano do ensino médio, o seu professor vai exigir então de ti que você tenha uma profundidade muito grande nesse conteúdo, sabendo inclusive os nomes. Na questão ainda dos elementos climáticos, nós temos a questão da umidade e da precipitação, que na verdade é o comportamento das chuvas na atmosfera, o comportamento da umidade na atmosfera. Então nós temos a umidade, né? Essa água, ela pode ser no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Então, com certeza, fecha os olhos aí e lembra da questão do ciclo da água, do ciclo hidrológico. Nós temos a chuva, que é em formato de líquido, mas ela também pode ser em formato de neve, pode ser em formato de chuva de gelo, que é o granizo. Então, nós temos aí, se for granizo, se for neve, sólido. E aí nós temos também, ela esquenta, chega aqui na Terra, dá um dia quente, ela evapora em formato gasoso. Então nós temos essas três formas. E aí a umidade, obviamente, ela vai depender do local onde está. Por exemplo, nós que moramos aqui em Florianópolis tem bastante umidade, mas se for para o Cerrado brasileiro, a umidade será menor. Se tu for para os Andes, a umidade será menor. Então tudo isso se dá devido ao local onde se encontra, devido ao local onde nós estamos. E a questão das chuvas? Chuva é tudo igual? Não, chuva não é tudo igual. Nós temos aí, primeiro tipo de chuva, vou falar das mais comuns. São três. Primeiro, frontal. São duas massas de ar, uma quente e uma fria, que se encontram. Quando elas se encontram, nós temos ali chuvas com longa duração, geralmente chuvas que são mais severas. Elas podem causar inundações, elas podem causar deslizamento de terra, elas podem causar tornados, inclusive lá nos Estados Unidos. O motivo da formação de tornados é o encontro dessas massas.
a massa de ar fria que vem do Alasca e a massa de ar quente que vem do Golfo do México. E aí elas se encontram e causam os tornados. Que inclusive tem um filme muito legal chamado Twister, e existe um outro chamado No Olho do Tornado, que mostra então essas formações de tornados, que são diferentes dos ciclones, certo? Depois nós temos aí a chuva convectiva. Pessoa que mora em Florianópolis com certeza já reclamou da chuva convectiva. A chuva convectiva é chamada chuva de verão. É aquele dia que tu tá na praia e aí de repente o tempo fecha do nada, cai uma chuvarada, você sai correndo, entra no carro, pega a fila e 15 minutos depois, parado no mesmo lugar, dentro do carro, a chuva vai embora e você fica muito bravo, porque a sua família não quer mais voltar para a praia, mas o sol já voltou. Então essa chuva de verão é chamada de chuva convectiva. Ela é uma chuva que geralmente até apresenta grande intensidade, mas ela é muito rápida. É uma chuva passageira. E por último, essa chuva aqui também é interessante, a chuva orográfica. Precisam de dois elementos para formar a chuva orográfica. Primeiro, um morro, né, que é o mais importante. E a outra, um vento com nuvem, né? Então, vem a nuvem, ela vem vindo, aí encontrou o morro. Quando ela encontra o morro, o vento continua empurrando e aí vai subindo, só que ela encontra camadas mais geladas na atmosfera e aí ela derruba toda essa água do lado em que a gente chama de barlavento. É o lado do morro onde ele ficará bastante úmido. Do outro, consequentemente, ele ficará seco, que é o sotavento. Bom, isso é muito comum nos Andes, onde de um lado dos Andes, lá do lado do Pacífico, ele recebe até umidade, apesar de evaporar menos água do que aqui no Atlântico, nessa região onde a gente mora, mas ele evapora um pouco, encosta nos Andes e chove do lado de cá. E do lado de cá fica muito seco, inclusive tem um deserto mais seco do mundo, que é o deserto do Atacama. Aqui em Florianópolis, provavelmente nós aqui, moradores do sul da ilha, que passamos volta e meia pelo túnel, já passamos com certeza por aquela situação onde tem um morro, tem um túnel aqui embaixo, você entra de carro aqui e vai sair lá do outro lado. E aí desse lado sol bonito e do outro lado às vezes chovendo. É a chuva orográfica. Então a chuva encostou daquele lado do morro e derramou toda a água ali, enquanto do outro lado vai estar seco, às vezes vai ter sol, tudo. Então, esse também é um tipo de chuva comum, certo? A questão das zonas climáticas da Terra. Se você olhar aqui, ó, essa questão ela também se dá pela latitude. Então, quanto menor a latitude, maior é a intensidade de calor que a Terra recebe. Então, ela é separada em faixas, em zonas. E essas zonas, elas definem o calor que cada uma recebe. Próximo à linha do Equador, bastante calor, bastante energia. Quando você vai se afastando, você acaba diminuindo essa intensidade de energia que recebe, e aí é onde as temperaturas abaixam. É isso aí. Nós moramos aqui numa zona subtropical, que aqui no mapa aparece como Zona Temperada do Sul. Em contrapartida, o Brasil, em sua grande parte, está numa zona tropical, que inclusive tem uma música que diz o seguinte: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Provavelmente vocês já ouviram essa música. O Brasil, grande parte, cerca de 93%, está em zona tropical e somente 7% em zona subtropical ou zona temperada. Nós, daqui de Florianópolis, estamos nessa zona temperada. Então, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e um pedacinho do sul de São Paulo, zona temperada ou subtropical. O restante, tudo zona tropical. Certo, meus queridos? Vamos para o próximo aí, movimentos da Terra. Nós temos dois que são os mais comuns, que é a rotação e a translação. A rotação nada mais é do que a Terra. Vamos imaginar que essa garrafinha é a Terra. Ela tem o próprio eixo. Então, ela girar ao redor do próprio eixo, nós teremos ali a rotação. Isso vai definir dias e noites. Então, já quando temos a translação, é a volta dela ao redor do Sol. Então, tem o Sol aqui no meio e a Terra vai girando ao redor do Sol.
definindo assim as estações do ano. Nós não podemos esquecer que nós temos aí os chamados equinócios e os solstícios. O que é um equinócio e o que é um solstício? Equi é igual, quer dizer que a Terra recebe a mesma quantidade de luz e calor em ambos os hemisférios, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Isso acontece na entrada da primavera e na entrada do outono. Então nós temos 21 de março e 21 de setembro. Já nos dias 22 de dezembro e nos dias 22 de junho, nós temos os chamados solstícios, de verão e de inverno. O que acontece? É quando um hemisfério recebe muito mais energia do que o outro. Consequentemente, recebe mais calor. Aqui, no dia 22 de junho, nós estamos passando pelo solstício de inverno. É a noite mais longa do ano. Em contrapartida, no dia 22 de dezembro, nós estaremos passando pelo solstício de verão e nós teremos a noite mais curta do ano. Então, você vai ver menos luz nesse dia, aliás, mais luz e menos escuridão, né? No dia 22 de dezembro, que marca então a entrada do verão. Deixo para vocês algumas atividades. Na verdade, eu vou deixar para vocês um trabalho a ser feito, não é atividade. Vou até tirar daqui para não confundir vocês. Vou deixar para vocês um trabalho sobre a questão do tempo. E aí eu já vou mostrar para vocês então como que ele deve ser feito, certo? Então, meus queridos, olha só, abri essa tabela do tempo que vai ser o trabalho de vocês. Então, vocês vão fazer o trabalho como se vocês fossem um meteorologista, como se vocês fossem o Leandro Puchalski, o Ronaldo Coutinho, né? Então, vou dar essa tabela do tempo e esse ano, diferente dos outros, vocês vão analisar somente 4 dias da semana. Nos outros anos, sempre eram analisados 7 dias. Então, esse ano eu reduzi um pouquinho para facilitar aí vocês a realizarem esse trabalho. O que vocês vão fazer? Tem aqui na tabela, vocês estão vendo, questão da temperatura da terça-feira, dia 18, até sexta-feira, dia 21. Então, temos aqui temperatura máxima, temperatura mínima e o AT, que significa amplitude térmica, que é a temperatura mais alta menos a mais baixa. Então, olha como é que vai ser feito. Você vai entrar, para saber a temperatura máxima e a temperatura mínima, você pode entrar no site Ciram Epagre, que é esse site que o professor abriu aqui agora, onde tem aqui, ó, previsão do tempo. Você vai clicar em cima da previsão do tempo e aí ele vai abrir aqui. Aqui já está de Florianópolis, mas geralmente abre nesse campo aqui Abdon Batista, que é uma cidade lá do interior, que no caso vai estar assim, ó, Abdon Batista. Aí você vai clicar nessa setinha, vai procurar aqui por Florianópolis, vai clicar em cima de Florianópolis, então, ó, achei Florianópolis, cliquei em cima. Abriu. Aqui o site ele já vai dar a temperatura máxima e a temperatura mínima do dia. Então isso tem que ser feito todos os dias, certo? Apesar de que aqui, ó, sexta-feira, dia 7, que é o dia em que eu estou gravando essa aula, no dia que você entrar aí, vai estar o dia do, né, dia 18, dia 19 até dia 21. Então, peguei aqui, ó, temperatura máxima 26, temperatura mínima 16. Na verdade, temperatura mínima 15, ó. Isso aqui é tudo do mesmo dia. Então pode haver variação entre um quadradinho e outro. Então a temperatura máxima do dia 26 realmente não mudou em todos, mas a temperatura mínima está aqui, ó, 15 graus. O que você vai fazer? Vem na tabela e anota. Temperatura máxima 26, temperatura mínima 15. 26 menos 15, 11. Assim você vai fazer todos os dias, até que você vai calcular a média. Como vai ser a média? Somo a temperatura de terça, somo a temperatura máxima, né? Máxima de terça, máxima de quarta, de quinta, de sexta. Somei tudo, dividi por 4, que é o número de dias que você vai ver aí. Vai dar um número, você anota aqui, média da temperatura. Média. Depois o mesmo você vai fazer com a mínima. Então vai somar a temperatura mínima de terça,
a mínima de quarta, de quinta, de sexta, somou tudo, dividiu por 4, anotou o número aqui, média da mínima. E o mesmo você vai fazer com a amplitude térmica. Então, você vai todos os dias diminuir, vai sobrar um númerozinho aqui embaixo, soma todas as amplitudes térmicas e divide por 4. Vai dar aqui um número também, certo? Aqui embaixo tem outro campo, perceba, ó, terça-feira. Na terça-feira, depois de você observar aqui, ó, ver lá no site do Cireipagre a temperatura, você vai vir aqui e você vai fazer uma análise do dia. Como é que está o dia? Aproximadamente às 7 da manhã, aproximadamente às 2 da tarde e aproximadamente às 9 da noite. O que você vai ver aqui? Você vai observar se tem sol, se tem nuvem, vento, chuva, se tem estrelas, se tem lua. Então, tu vai colocar aqui as características. Ó, às 7 horas da manhã, sol, sem nuvens. Se não tem nuvem, né? Não tem chuva. Beleza. À tarde, tem sol, mas já tem nuvens. À noite, nublado, chovendo. Vamos supor assim, então, coloca todos os dias, tu vai na rua, olha para o céu e vê como é que está o dia e anota aqui. Depois de feito isso, de terça até sexta-feira, você vai mandar para mim essa folhinha, onde o professor vai avaliar o seu trabalho. O que você fez, o que você produziu. Em especial, o que para mim tem maior validade é como tu vai observar o tempo. Porque a temperatura é muito fácil. Tu vai entrar no site Cireipagre e ponto, tá feito. Agora, aqui embaixo, a sua observação, se tem chuva, se tem vento, descreva o seu dia realmente como é que ele está. Escreva às 7 da manhã aproximadamente, escreva aproximadamente às 14, escreva aproximadamente às 21, e aí é essa parte que eu dou mais valor na hora da correção do trabalho. Certo, meus queridos? Então, tem aqui as observações, os mesmos que eu deixei. Então, temperatura máxima do dia, temperatura mínima, a amplitude térmica, que é o AT, que o professor tinha falado, e a questão do cálculo, então, das médias. E esse é o trabalho de vocês e que vai valer nota. Então, meus queridos, não vai precisar fazer atividade nessa semana, mas vai precisar fazer o trabalho. Um beijo bem forte no coração de vocês. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.